Boa noite igreja, graça e paz, amém? Vocês que estão aqui, as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo pelo vídeo, vamos ter um tempo de oração agora, a gente se colocar na presença de Deus, para que Ele ministre as nossas vidas nessa noite, nesse culto de oração. Então, vamos começar orando. Quero que você, aí onde você está, curva a sua cabeça, faça a sua oração a Deus, agradecendo pelo dia, por aquilo que aconteceu na sua vida, na vida de quem você conhece, pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite e de vivermos esse tempo de culto. Pai, nós queremos Te dar graças, Deus, pelo privilégio da vida, por mais um dia que está passando, vai chegando ao fim, porque aqui estamos, pelo trabalho, pelos relacionamentos que tivemos no dia de hoje, por todo o Teu cuidado, Deus, que nos cercou do início ao fim desse dia. Nesta hora nós paramos, Deus, nós nos aquietamos para ouvir a Tua voz, para entender, Deus, a Tua palavra, para a gente orar, ser ministrado também através dos louvores, e que o Senhor fale e ministre as vidas de cada um de nós, Deus. Nesta hora, vem, nos perdoa, nos purifica das falhas, nos purifica, Deus, dos nossos pecados, e que a gente tenha paz e sensibilidade nesta hora, Deus, para ouvir a Tua voz e aquilo que o Senhor quer nos ministrar. Oramos em nome de Jesus, amém. Então nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre livramento. Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração, e aí nós vamos falar sobre o Salmo 91, é um salmo que é muito conhecido, tem muita gente que gosta desse salmo. Tem às vezes ali em casa, às vezes a Bíblia fica aberta, só que hoje nós vamos falar, assim, que a gente gosta do Salmo, interpreta ele de uma forma, só que talvez não deveria ser bem dessa forma, não deveria ser bem desse jeito, porque às vezes a gente lê o Salmo 91 e parece que Deus vai nos livrar de todas as coisas, de todos os problemas, que na nossa vida vai dar tudo certo, mas a pergunta que eu faço nessa noite é: será que é assim mesmo? Porque no nosso dia a dia a gente lida com dificuldades, às vezes é um assalto, às vezes são as dificuldades do dia a dia, às vezes é uma doença, os problemas, às vezes por outra, batem à nossa porta. E aí se eu leio o Salmo 91 e acho que Deus vai me livrar de tudo isso, e quando o livramento não vem? E quando isso não acontece? Como é que eu vou ver Deus? Como é que eu vou me relacionar com Ele? Então nessa noite nós vamos aprender a olhar o Salmo 91, entender o que ele significou naquela época e o que ele significa para cada um de nós hoje. E aí por que isso é importante para nós nessa noite? Porque olhar o Salmo 91 ou qualquer outra passagem da Bíblia,
e achar que Deus é um Deus que vai fazer tudo por nós, que vai nos livrar de tudo, que vai nos agradar o tempo todo, isso forma em nós um caráter egoísta, isso forma em nós, a mentalidade de filhos e filhas de Deus que são mimados, mimadas. A gente não amadurece com essa forma de pensar. E aí eu quero que a gente entenda nessa noite que esse Deus ele não existe, Não existe o Deus que favorece eu e desfavorece você. A Bíblia ela fala que Deus ele tem amor para o mundo todo, Ele ama todas as pessoas e ninguém fica de fora. Então é nesse caminho que nós vamos seguir nessa noite. E aí já falei, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 91, para a gente ler, conversar um pouco sobre ele. Vou tentar ser bem breve nessa noite. Salmo 91, a partir do versículo 1. A palavra de Deus fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Esse é um texto que a gente lê, e que quer receber com as duas mãos estendidas. A gente fala amém 2 vezes, amém, amém, Senhor, meu Deus vai me livrar. Só que o problema da gente pensar assim é que eu quero livramento para a minha vida, eu penso às vezes no meu conforto e eu não estou me importando tanto assim com as pessoas que estão ao meu redor. E aí eu vou usar o próprio exemplo da pandemia, o momento que a gente viveu, alguns ainda vivem, Cada pessoa foi afetada de uma forma diferente. E aí olhar para esse texto, como é que a gente interpreta esse texto? Ele fala de livrar de guerra, ele fala de livrar da doença, ele fala de livrar da morte, dos riscos dessa vida. E aí quando eu olho para a simples situação da pandemia, vejo que nós estamos aqui, graças a Deus por isso, mas também tem aqueles e aquelas que não estão. Onde está a bênção e onde está o livramento de Deus aí? E a gente pensar dessa forma, como se Deus nos favorecesse, desfavorecesse a outros, talvez a gente acaba transmitindo uma imagem de Deus e algo que não condiz com a realidade do Evangelho, de quem Jesus é e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então a gente precisa perceber às vezes esses erros que a gente comete. E isso aconteceu comigo essa semana. Eu não cometi o erro, mas eu fiz a reflexão. Essa semana eu e a Patrícia, a gente tomou a vacina, Foi no dia da Patrícia, que no meu dia eu fui lá no Esplanada e a fila estava rodeando o ginásio lá. Eu falei, não, hoje não vou pegar essa fila, porque tinha acho que umas quase 400 pessoas lá. E aí eu falei, não, a da Patrícia já está chegando, depois eu vou no dia dela, e deu certo. Aí a fila estava menor e nós dois conseguimos tomar a vacina. E aí eu estava sentado ali, a gente era do meio para o fim, eu sentei lá no fundo e fiquei olhando as pessoas. E lembrando, porque eu vejo na internet, talvez você também vê na televisão, as pessoas vão, vacinam e expressam ali a sua alegria. E aí eu fiquei meio que em dúvida ali naquele momento. Eu falei assim, que sentimento eu vou viver nessa hora? Porque em parte eu tô feliz, porque eu olho, passou-se 1 ano e meio, e não sei porquê, mas eu ainda estou aqui, eu estou vivo. Eu e a Patrícia, a gente estava tendo o privilégio de tomar aquela vacina. Só que ao mesmo tempo eu sei que tem muitas pessoas que não estão aqui, não tiveram o privilégio de tomar essa vacina, pessoas até mesmo que já partiram e que já se foram.
E aí, diante dessas informações, daquilo que eu estava pensando, eu fiz a minha oração. Falei: Deus, eu tenho consciência de que eu não mereço. Eu não sou melhor do que ninguém, né, que talvez ainda não tomou essa vacina, de alguém que já se foi, né? Mas eu me alegro, estou contente por esse momento, estou contente por estar aqui, mas ainda sinto, né, por quem talvez passe ainda essa dificuldade, às vezes alguém que ainda sinta, né, a dor da perda, né, da falta que faz um ente querido seu. E aí, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? Sobre o cuidado que nós precisamos ter ao interpretar a palavra de Deus, para a gente não dar testemunho ao invés de testemunho. Porque se um momento desse, né, movido pela alegria, que não está errado, mas eu me expresso de uma forma que talvez quem vai ler ou vai ver isso, vai entender que Deus me abençoa, que Deus me favorece, que eu sou melhor que as outras pessoas, esse alguém pode se sentir menos amado, esse alguém pode não ter a oportunidade de conhecer o Deus de amor que Ele realmente é. Mas pastor, então qual que é a ideia desse Salmo 91, né? Qual que é a mensagem, né? Por que ele foi escrito, em que contexto? Esse Salmo 91, ele foi escrito para o povo de Deus naquela antiga aliança, né? Havia um povo, uma nação, um reino, e a aliança era essa. Havia uma promessa de Deus, de que se aquele povo fosse fiel, Deus daria o livramento. E aí às vezes no viver a vida, se alguma coisa de errado acontecesse com alguém, ou até mesmo com o próprio povo, qual que era a ideia? Opa, a gente pecou, tem alguma coisa de errado aí, e nós precisamos consertar esse erro. Só que hoje nós bem sabemos que em Jesus essa aliança foi renovada, né? E o Salmo, né, o desfecho da nossa aliança com Deus não acontece mais dessa maneira, porque pode ter alguém aqui na igreja, ou que faça parte dessa igreja, homem e mulher de Deus, temente ao Senhor, mas que está vivendo talvez uma situação de enfermidade, está vivendo uma dificuldade na família, uma dificuldade financeira, e a gente não pode olhar para essa situação e pensar: meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Onde está o erro? Por que está faltando Deus sobre a minha vida, né? A graça e o amor de Deus derramado sobre a nossa vida, né, é algo sensacional, é algo maravilhoso, e não se justifica mais dessa forma, né? Isso são problemas, são circunstâncias, são tribulações às quais todos nós estamos sujeitos. Eu posso usar vários exemplos de homens e mulheres de Deus que estão escritos na Bíblia, porque se eu for olhar o Salmo 91 e querer interpretar ele desse jeito, pensando que tudo vai dar certo, então o Salmo 91 não valeu para João Batista, o Salmo 91 não valeu para Jó, o Salmo 91 não valeu para Paulo, para tantos outros que foram crucificados, né, que foram martirizados por amor a Deus, a Jesus e ao próprio Evangelho. Então nós precisamos olhar para esse texto hoje, né, e saber como interpretá-lo, né, porque a Bíblia, quando a gente não interpreta ela direito, né, ela pode atrapalhar a forma das pessoas perceberem e entenderem quem Deus é. E aí, qual direção que eu dou para você? Como que eu te oriento a aplicar essa palavra? Eu digo para você, que a nossa declaração de fé não pode excluir as outras pessoas. A manifestação da minha alegria, da minha felicidade, né, talvez por um livramento que eu tenha vivido, que eu creio que Deus ainda hoje, né, manifesta livramento sobre a vida das pessoas, né, Ele tem livramento para todas as pessoas. Então a nossa manifestação de alegria não pode excluir as outras pessoas, né, naquela ideia de dizer que teve Deus para mim e não teve Deus para o outro. Então às vezes nós precisamos fazer, né, aquele momento de parar e de pensar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em como a gente está se expressando, e refletir se aquilo vai ferir as pessoas ou não, se aquilo vai as aproximar de Deus ou não, né? Porque em tudo quanto a gente fizer, nós precisamos viver esse amor de Deus e transmitir esse amor também às outras pessoas. Tem que haver esse entendimento de que ninguém fica de fora, tem amor de Deus para todo mundo, tem Cristo Jesus para todo aquele e aquela que crê e o aceita. E aí, caminhando para o fim, eu olho para Jesus, né?
Pastor, então como é que Jesus nos ajuda a olhar esse texto, interpretar essa palavra e trazer uma direção para as nossas vidas? Eu creio, que Jesus, nós somos cristãos, e Jesus é a nossa chave de interpretação para a Bíblia inteira, do Antigo ao Novo Testamento. Todo texto que a gente for ler é em Jesus que nós temos que pensar. E aí, usando o próprio exemplo de Jesus, pensando em Jesus, o Salmo 91 valeu para Jesus, Foi livramento de todo sofrimento, foi livramento da morte? Claro que não. O próprio Jesus sofreu e morreu, me chama a atenção que o versículo que me lembra de cor é aquele: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Jesus aqui, o que ele faria ao ver que tem 1000 de um lado prestes a morrer e 10.000 do outro prestes a morrer? Jesus é aquele que se entregaria, que daria o primeiro passo para morrer, não só por esses 11.000, mas por toda a humanidade. Então Jesus é aquele que muitas vezes esclarece a palavra para cada um de nós. E aí nós vamos ver 2 textos já, rapidinho, caminhando para o fim, onde o Salmo 91 é citado. Abre na sua Bíblia aí o segundo, Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Primeiro eu vou só contar a história, mas o primeiro está lá em Mateus 4, do 5 ao 7, e é aquele momento que Jesus está no deserto, ele é tentado pelo diabo, Então o diabo, ele conhecia o Salmo 91 e ele citou o Salmo 91 para Jesus, que é aquele momento que ele leva Jesus na parte mais alta do templo e fala assim: você não é o Filho de Deus? Pula daí que Deus vai te livrar, está escrito lá no Salmo 91, que ele vai mandar os anjos, vai te segurar e mal nenhum vai te acontecer. E aí Jesus diz para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí eu quero olhar para outro momento, porque toda a palavra de Deus, ela é viva e poderosa para trazer direção para as nossas vidas. E eu não quero que você saia daqui achando que Jesus descartou o Salmo 91. E aí a parte que a gente vai ler agora em Lucas 10, 19, é o próprio Jesus citando e ressignificando o Salmo 91. Então está lá em Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus, ele enviou os 70, ele enviou alguns discípulos para sair, evangelizar as aldeias ali ao redor, e essa parte é exatamente o momento que eles voltam alegres e felizes, contando tudo aquilo que aconteceu. E aí Jesus fala assim, do 19 em diante: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Esse pisar de serpentes e escorpiões, Jesus está citando o Salmo 91, o versículo de número 13. E aí no 20 ele segue: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que Jesus ele fez com o Salmo 91? Jesus, ele ressignificou, ele espiritualizou o Salmo 91. Então ele fala assim que ele deu autoridade para cada um de nós, e que em Cristo Jesus há livramento de todo dano espiritual do inimigo, Ele fala assim, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então Jesus, ele espiritualiza o Salmo 21, e aí no 20 ele fala, não obstante, alegrai-vos, não porque há esse livramento dos espíritos de todo mal, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, espiritualizar o Salmo 91, Jesus nos livra não somente das dificuldades dessa vida que a gente gostaria, livrar dos problemas, mas Jesus está nos livrando, da morte eterna. Jesus fala, que o nosso nome está escrito nos céus, e isso nos garante a eternidade com Deus, e isso nos garante a vida eterna. Então é assim que Jesus nos ajuda a olhar para o Salmo 91, e entender o que ele significa. O Salmo 91 em Cristo Jesus é livramento de todo o mal, é livramento, de toda obra contrária à obra de Deus, e é certeza, da presença de Deus em nossas vidas e da vida eterna para cada um de nós. E aí eu vou convidar o Ministério de Louvor para estar subindo aqui e se posicionando, para nos conduzir ao cantar algumas canções. Eu quero que enquanto essas canções são cantadas, que você faça ao Senhor, a sua oração, que você dedique a Deus um tempo de oração.
Como eu disse, livramentos acontecem, né? Não está errado a gente se alegrar porque livramentos aconteceram. Você pode sim agradecer a Deus por isso. E só eu digo para você, né? Cuidado no viver a vida e no seu dia a dia, para você não expressar essa gratidão de uma forma que faça você no seu coração se sentir melhor do que as outras pessoas, ou de uma forma que você talvez venha a diminuir as outras pessoas. Então ore nesse momento, agradeça a Deus pela presença dele sobre as nossas vidas, né? Porque ele nos libertou do pecado, porque ele nos deu Jesus, porque em Cristo Jesus nós temos direito a essa vida eterna.
Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Amém. Se Deus ele simplesmente livrar a gente de uma enfermidade, se Deus ele simplesmente livrar a gente de uma dificuldade, isso não necessariamente vai afetar a nossa eternidade com Ele ou não. Mas quando Deus, através de Cristo Jesus, Ele nos livra do pecado, quando Deus, através de Cristo Jesus, Ele nos livra de todo o mal e nos traz para perto dEle, nos torna parte da família dEle, isso sim faz toda a diferença na nossa vida e afeta a nossa eternidade com Ele. Então que nessa noite você saia daqui desejando, não apenas o livramento de uma circunstância, mas desejando em Cristo Jesus o livramento do pecado, o livramento de todo o mal que está nesse mundo. E esse livramento Jesus ele pode nos oferecer. Esse livramento, a palavra de Deus, ela pode nos dar orientação. A palavra de Deus é algo revelado para cada um de nós. E que nessa palavra a gente tem o desejo, de aprender e de caminhar todos os dias da nossa vida. Porque isso sim vai afetar, fazer diferença na nossa eternidade. Eu quero orar com você e quero que você se chegue aqui à frente, Nós estamos em poucas pessoas hoje. Eu pedi para todo mundo vir aqui à frente e a gente vai orar junto e encerrar esse tempo de culto. E aí eu vou pedir para você colocar diante de Deus, pensando na área espiritual da nossa vida, pensando nesse livramento do mal, do pecado, em que você precisa da ajuda de Deus, em que você precisa da ajuda de Jesus. Eu quero que você coloque isso diante dele nessa noite e vá para casa sem temer, sem duvidar, porque é certo que Deus vai te fortalecer e ajudar cada um de nós. Pai, nós queremos orar mais uma vez ao Senhor e colocar as nossas vidas diante de Ti, Deus, e toda a dificuldade que a gente tem, às vezes, em lidar com o mal que está dentro de nós e com o mal que está ao nosso redor, e que muitas vezes, Pai, tira o nosso olhar do Senhor, Deus, nos faz caminhar, Deus, para distante daquilo que é a Tua vontade, Deus. Nos dá esse entendimento nessa noite e vem, através da doce presença de Cristo Jesus, Pai, nos fortalecer. Vem, traz perdão sobre as nossas vidas, Deus. Vem, nos orienta a como a gente pode proceder para deixar esse mal de lado, Deus, para dar meia volta e seguir, Deus, na direção de Cristo Jesus. Fortalece o Teu povo, a cada pessoa que aqui está, as pessoas que estão em casa, Deus, que o Senhor possa trazer revelação, que o Senhor possa nos orientar, e que o Senhor possa a cada dia nos livrar e guardar de todo o mal. Essa é a essência da Tua palavra e a vontade do Senhor para cada um de nós. Nos abençoe. Se alguém aqui nessa noite, Pai, também tiver o desejo de, antes de ir para casa, entregar ao Senhor o dízimo ou oferta,
que o Senhor também possa abençoar, consagrar. Obrigado por esse tempo de culto, quem se fez presente, quem nos assistiu, quem ainda vai nos assistir. Que esta palavra, Deus, seja viva e continue a ministrar, Deus, essas vidas e esses corações. Despede a cada um de nós debaixo da tua bênção, da tua graça, do teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, né, e o seu final de semana.